Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Eu sou Pamela Veríssimo e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês um passo a passo muito simples, rápido, fácil e rentável. Já pensando aí em uma possibilidade de presente para esse Dia das Mães. Espero que vocês gostem. É uma caixinha de chá com trabalho em pintura, tecido, apliques em MDF. Todos os materiais que eu utilizo, vocês encontram facilmente em lojas de artesanato e também em lojas que vendem tecido. Aí vocês procurem os locais próximos de vocês, aí na cidade de vocês. E para o vídeo ficar um pouquinho mais curto, eu vou colocar uma lista aqui no box de informações para facilitar para vocês, tá? Todos os materiais que eu utilizei. Se você chegou agora aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe este vídeo para me ajudar na divulgação. Então, vamos lá conferir o passo a passo? Então, vamos começar. A peça de hoje vai ser essa caixinha em MDF. Ela é uma caixinha que tem a tampa parafusada e uma divisão que depois a gente cola assim no meio. Ela é conhecida como caixa de chá, mas aí vocês podem utilizá-la de outras formas. Eu vou fazer mesmo uma caixinha de chá. Então eu já trouxe a peça aqui adiantada. A lista de materiais, como eu mencionei logo no começo do vídeo, eu vou colocar no box de informações para vocês, para o vídeo ficar um pouquinho mais curto. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro passo, eu tirei os parafusos, passei a base na peça toda, lixei e apliquei 2 demãos na parte de dentro, na tampa na parte de dentro, fora, na divisão e embaixo da tinta turquesa. Essa daqui é na PVA, mas pode ser na acrílica. Então, eu apliquei 2 demãos, já está ok. Eu gosto, pessoal, de passar a base nas minhas peças, inclusive quando eu vou fazer trabalho com tecido, tá? O tecido que eu vou utilizar é esse aqui, de tema floral. Então, o que acontece? Algumas pessoas, elas não passam, não selam nada, não dão fundo na peça e já colam no tecido. Dependendo do tecido, o fundo da madeira, do MDF, aquela cor marrom, fica aparente, fica feio. Eu não gosto disso. Então, eu selo a madeira, já dou um fundo claro para depois fazer a colagem. O que eu fiz aqui nesses 2 pedaços de tecido? Eu medi mais ou menos, né? Porque eu vou fazer a colagem aqui na tampa e aqui na parte de baixo. Então, eu medi mais ou menos e passei a termolina leitosa nos 2 tecidos que eu vou utilizar. E deixei secando no varal. Pendurei lá no varal, deixei secando. A termolina é um produto que eu gosto bastante de utilizar em tecidos, porque ela impermeabiliza e também deixa o tecido um pouco mais firme, mas sem perder assim o toque do tecido, aquele toquezinho macio. Então, ó, como vocês podem observar, ele não desfia tanto. Eu vou puxar esse aqui, ó, mas esse produto faz com que o tecido não fique desfiando, tá? E fica um pouco mais firme e impermeabilizado. Então, eu já passei a termolina, deixar de lado. O que nós vamos fazer primeiro? Eu vou fazer a colagem aqui na tampa. Vou mostrar para vocês como é bem simples. Então, já tem a tira do tecido. Eu gosto sempre de cortar um pouco a mais, porque depois eu tiro o excesso. Ou, quem preferir também, dá para medir exatamente a tampa e fazer a colagem. Eu prefiro fazer assim. Vamos utilizar a cola branca. Essa daqui é cola branca para artesanato, rolinho e pincel de cerdas. Então, o que nós vamos fazer? Colocar a cola direto aqui na tampa. Aí vocês precisam espalhar bem.
todos os cantinhos bem espalhado. Eu gosto de passar o rolinho para nivelar a cola e retirar qualquer excesso. E agora vem para a peça com o tecido. Quem nunca utilizou a termolina leitosa e quiser fazer o teste, depois vocês podem colocar aqui nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acharam? Eu estou utilizando um paninho para poder fazer a colagem. Vocês podem utilizar uma espátula também. Então, ficou dessa forma. Eu vou deixar agora secando e depois a gente vai fazer a remoção dos excessos aqui. Indo agora para a parte de baixo. Eu gosto de começar sempre pela parte de trás. Vou cortar aqui esses fiapinhos que estão aqui. Pronto. Eu começo sempre pela parte de trás e eu deixo assim, mais ou menos meio centímetro, um pedacinho a mais aqui na lateral, para depois a gente fazer um acabamento perfeito. Então eu olho mais ou menos como que vai ficar a colagem. Eu também gosto de fazer essa parte aqui no tom que eu fiz o fundo, tá? Quando eu vou utilizar o tecido somente nas laterais, porque também dá para fazer a colagem na peça toda, fundo, parte interna. Se vocês quiserem ver um vídeo assim de como forrar a caixa 100% com tecido, deixem aqui nos comentários, que aí eu gravo para vocês um passo a passo. Então, eu vou fazer a colagem assim da peça, tá bom? E o processo é o mesmo, passa a cola, estica com o pincel, né? E depois vem com o rolinho nivelando. Agora aqui, pessoal, eu vou passar a cola para colar essa voltinha aqui. Tá? Para o acabamento ficar perfeito, porque se a gente continua com o tecido aqui e cola e depois recorta o excesso, pode ser que com o passar do tempo o tecido desfie. Mais que você passe a termolina ou passe um pouquinho de cola, ele pode desfiar. Então, eu passei a cola aqui, eu vou ver como que vai ficar a outra parte aqui, ó. Não tem problema que aqui ele ficou um pouco torto o tecido, porque eu vou utilizar uma fita de cetim. Eu prefiro fazer esse corte dessa forma, porque quando a gente puxa o tecido, a gente faz um picote e puxa, ele fica assim, ó, com essa franjinha, e eu não gosto. Então, agora eu vou ver, ó, ficou uma parte bem grande aqui, um excesso grande. Então, eu vou cortar, vou mostrar pra vocês, ó. Ó, tá vendo? Eu cortei aqui e aqui eu puxei, olha como fica. Então, por isso que eu não gosto de puxar o tecido dessa forma. O que eu faço? Eu vejo aqui o final do tecido, dou uma dobradinha, vai ficar assim, aí o acabamento vai ficar perfeito assim. Então, eu vou passar a cola aqui, vou colar também. Então, ficou assim o acabamento, tá? Vocês podem colocar um pouco mais de cola aqui nessa região para fechar bem essa parte que a gente dobrou. Vou deixar secando essa peça, depois eu venho mostrar para vocês como que eu
corto o excesso. A tampa já secou, então eu vou começar a recortar esse excesso de tecido. Então, vocês podem utilizar uma tesourinha de costura, essas que são menorzinhas, ou tesourinhas que o pessoal costuma cortar unha de bebê. Então, como eu faço? Eu venho bem rente aqui nessa parte, removendo o excesso de tecido. E o que pode acontecer também, pessoal? Essas partes aqui das beiradas, elas podem não ter ficado coladas. Então, eu retiro um pouco o excesso, ó. Tá vendo? Tá irregular. E aí, depois eu vou dando uma olhada e o que não ficou colado, eu venho com um pincelzinho velhinho, fazendo a colagem com a mesma cola. Aí eu vou levantando aqui essa parte, ó, com o próprio dedo mesmo. Ainda tem bastante para retirar, então eu vou continuar aqui com a tesoura. Depois de retirar o excesso de tecido, fazer a colagem dos cantinhos, eu passei um pouquinho de cola também nessa parte aqui das laterais, para afirmar melhor o tecido, para não descolar ou não desfiar. Então a tampa ficou assim. Eu vou deixar essa cola secar e depois é só passar o verniz na pintura, porque o tecido já está impermeabilizado. Algumas pessoas vão me perguntar: ah, Pamela, por que você passa a termolina no tecido antes de fazer a colagem? Eu gosto de fazer dessa forma porque aí o tecido ele seca natural, com o vento, enfim, ou com o sol também, se você quiser deixar. Porque eu já fiz uma vez, logo quando eu comecei a fazer artesanato, a colagem do tecido e passei a termolina depois na peça. Em alguns trechos não secou o tecido totalmente, né? Ficou um pouquinho manchado, porque embaixo tem a cola, tem outros produtos. Então eu não gostei de fazer isso. Eu gosto de passar a termolina antes de fazer a colagem na peça. Tem gente que gosta de passar cola em cima do tecido, passar verniz, aí vai de gosto, tá? Eu não gosto porque eu gosto de sentir, né, vamos dizer assim, essa coisa fofinha do tecido, para não perder essa textura. Porque o verniz vai endurecer, a cola vai endurecer o tecido e pra mim essa não é a proposta, tá? Se fosse para ter uma coisa lisa, uma coisa mais firme, eu utilizaria um papel de scrap ou um guardanapo. Então esse pra mim é o charme do tecido. Agora a cola aqui também já secou da parte de baixo e eu vou fazer a remoção bem rapidinho aqui pra vocês e não tem segredo, tá, pessoal? O que eu fiz foi fazer a colagem sem passar o verniz na parte da pintura. Por quê? Às vezes quando a gente tá recortando, a tesoura pode retirar um pedacinho da tinta ou arranhar a peça. Então, pra ser mais fácil de retocar, eu envernizo só depois de finalizar os arremates aqui com o tecido. Então eu vou retirar esses excessos aqui bem rapidinho e já volto com a peça ok. Finalizei aqui a remoção do excesso, passei a cola nas beiradinhas, então tá secando. E a peça está ficando assim. Aqui embaixo vocês vão me perguntar, né? Mas é a minha marca, né? Pan Atelier, todas as minhas peças
eu faço essa marcação sempre no fundo. Então, ela já está ficando assim, tá ficando bem legal. Para dar um arremate aqui na parte de baixo, eu separei essa fita de cetim mais fininha e eu vou fazer a colagem. Então, vamos precisar de uma cola instantânea. Essa daqui é da Acrylex número 2. Tem a número 1, que é mais rápida, você já passou, já colou. Essa número 2 você consegue mexer um pouquinho ainda com a peça que você tá colando. E a 3 mais ainda, então eu gosto mais da 2. Eu vou começar sempre pela parte de trás, tá, gente? Eu vou dar uma olhada como que vai ficar aqui a colagem. E é bem simples o processo. Eu vou aplicar um pouquinho da cola aqui e vou colar a pontinha da fita. Vou segurar durante alguns instantes. Depois que ela estiver bem firme, eu vou esticar bastante a fita de cetim ao redor da peça toda. E no final, eu vou dar mais um pinguinho de cola aqui e recortar. Então, a junção dos dois pedacinhos da fita ficou na parte de trás. E aqui a fita fica bem firme. Vocês podem mexer, que ela não vai sair do lugar, tá bem firme mesmo. Por que eu faço dessa forma? Porque a fita de cetim, ela é muito fácil de manchar. Então, eu poderia utilizar a cola branca? Poderia, mas ela poderia manchar no decorrer da colagem. Então, eu ponho um pinguinho de cola instantânea, fixo a ponta, dou a volta na peça toda e no final eu também ponho um pinguinho de cola instantânea. Então, ficou assim. Vou deixar essa peça agora secando essa parte da cola de cima, porque o último passo daqui vai ser envernizar e fazer a colagem da divisória. Como vocês sabem que eu gosto de dar uma incrementada nas peças e tudo mais, eu vou fazer um aplique, né, em pintura e colocar aqui na parte de cima. Então, enquanto essa parte ela vai secando, nós vamos trabalhar agora com tinta, com aplique em MDF. Aqui eu tenho um recorte em MDF escrito chá. Eu já apliquei 2 demãos da cor romã para combinar com as flores do tecido. E esse aqui é um recorte oval em MDF, que eu apliquei a base e 2 demãos da tinta branca, tá? Com um rolinho para que ficassem essas ondulaçõezinhas aqui. Então, essa vai ser mais ou menos a ideia. Para não ficar muito chapado esse chá aqui na cor vermelha, que é a cor romã, eu gosto sempre de trabalhar com pedacinhos de papelão, com a fita crepe, porque esse recorte ele é muito pequeno. Então, eu colo um pedacinho de fita aqui, coloco o aplique aqui para ele não se mexer. Eu vou utilizar a cor rústico com um pincel de cerdas, né, um pincel de pátina para dar uma envelhecida na peça. Então, eu venho aqui com a tinta, molho um pouquinho o pincel, trabalho aqui no papelão, tiro bastante o excesso porque eu não quero uma coisa muito grosseira. Venho no paninho também. E aí eu vou passando bem suavemente aqui no aplique. Acho que eu tirei muito excesso. Vou voltar lá. Pra dar uma manchada bem de leve. Aí eu posso focar em algumas partes, ó. Vou focar mais na parte de cima. Pra fazer como se fosse uma sombra. Um pouquinho aqui embaixo do C também. Isso aqui é aleatório, tá, gente? Não tem certo, não tem o errado. Vai do gosto de vocês. Então, ficou assim. Já dá um outro ar, né? Agora, essa parte eu vou deixar secando. E aplique, nós também precisamos envernizar. Então, depois de seco,
eu vou passar o verniz na caixinha, tudo, e venho também passando o verniz no aplique. Agora eu vou retirá-lo daqui. Ficou bem bonito. E vou vir para a plaquinha, colando também aqui na fita crepe para não ficar se mexendo. E aqui nós vamos trabalhar com a esponja marinha, a cor ocre ouro, vamos fazer um esponjado aqui nessa parte e depois um sombreado. Então, vou dar uma geralzinha aqui na mesa e já volto com os outros itens para a gente continuar fazendo essa plaquinha. Precisamos primeiro hidratar a esponja marinha em água. Se vocês não têm a esponja marinha, vocês podem utilizar aquela esponjinha de cozinha, uma esponja da Toque Cri, tá? Para fazer um marmorizado. O efeito não fica igual, mas fica similar e fica um efeito bacana também. Então, tira o excesso da água. Tem vídeo aqui no canal que eu trabalho com a esponjinha. Vou deixar também na descrição aqui para quem quiser assistir outras opções. Então, eu venho com um lado da esponja na tinta, trabalho aqui, faço um movimento circular, dou batidinhas para tirar o excesso e venho pro recorte. Eu não quero uma coisa muito carregada, então eu vou dar leve batidinhas com o lado com tinta e o lado sem tinta eu vou suavizar essas marcações. Então o processo é bem simples e o legal é que nenhuma peça vai ficar igual à outra. Bate mais um pouquinho. Só para não ficar aquela pintura branca chapada que eu faço isso. Vou secar um pouco com o secador. Ficou assim, não sei se vocês vão conseguir ver por conta da iluminação, mas ficou um marmorizado bem legal. Então, olha como já tá ficando, já dá um outro ar pro recorte, pro aplique. Mas eu ainda quero fazer mais umas firulas, né, gente? Se eu não fizesse, eu não seria Pamela. Coloquei a esponjinha na água, porque cuidando bem a gente tem material para muitos anos. Vamos começar agora com o sombreado. Então, nós vamos precisar de um pincel chanfrado, esse aqui é o tamanho 12. E eu também tô com um pincelzinho mop, porque como a peça ela é oval, às vezes fica um pouco manchado. Então, eu vou fazer o sombreado nessa região todinha do recorte, com a tinta ocre ouro. Vou fazer 2 demãos de chanfrado e depois eu vou dar uma envelhecida com a cor marrom, uma demão. Já tem também vídeo aqui que eu explico bem certinho o sombreado. Se vocês quiserem assistir, vou deixar também o link na descrição aqui do vídeo. Bora lá começar a fazer o sombreado. Tem muita gente que morre de medo de sombrear peça, morre de medo desse pincel, mas é treino, gente. Chanfrado, sombreado é treino. Vocês precisam treinar bastante e vocês vão aperfeiçoando, com o passar do tempo vocês vão dominando esse pincel aqui, que ele faz toda a diferença no trabalho, tá? Quem consegue sombrear, quem faz sombreado nas peças, consegue diferenciar o seu trabalho de muitos outros artesãos e artistas, que dá um charme a mais à peça. Então, eu vou começar a fazer aqui, como sempre eu vou utilizar o meu azulejo e vocês vão conferir aqui bem rapidinho como que eu vou fazer.
E o recorte ficou assim, eu apliquei 2 demãos da cor ocre ouro e 2 na cor marrom. Só que a segunda vez que eu vim com o marrom, eu vim com ele bem transparente, tá? E olha o charme, gente. Bom, o aplique já tá quase pronto, né? Aqui o recorte, o que vocês vão precisar fazer? Isso é o que eu faço, tá? Fica a critério de vocês. Tá vendo que aqui, ó, a tinta branca, a tinta do esponjado, ela vazou pela lateral do recorte a laser? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar um acabamento nessa lateral com um pincelzinho pequenininho. Eu gosto de passar a cor preto. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou passar aqui toda na lateral e já volto para mostrar para vocês o resultado. E também volto para fazer a aplicação do verniz e finalização da peça. A peça finalizada ficou assim, com um puxador parafusado, com as meia pérolas e a parte interna assim. Vou esperar a secagem da cola, né? Quando ela secar, ela vai ficar transparente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma excelente opção agora para o Dia das Mães, para vocês presentearem ou ganharem uma renda extra. Caixinha de chá. Tem muita saída aqui no meu ateliê. As pessoas sempre gostam de presentear alguém com uma caixinha de chá. Vocês podem fazer também com tema de café, para colocar sachêzinho de café. E vocês usem a imaginação de vocês. Eu explorei bastante aqui as cores do tecido, o fundo, a flor, tem uma florzinha também no tom creme. Não sei se vocês vão conseguir ver. Então eu explorei todos os elementos, as cores do tecido para montar esse projeto. Se você chegou agora aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações quando eu postar vídeos novos. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar este vídeo para me ajudar na divulgação. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!